Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que todos nós somos capazes. Abençoado a força, a coragem, a disciplina para enfrentarmos os bloqueios naturais, impostos e espirituais, e principalmente mentais, que a vida e o nosso campo vai apresentando durante o percurso da vida. Temos um aliado espiritual para nos ajudarmos a dissolver esses bloqueios espirituais, bloqueios naturais, bloqueios impostos e principalmente os bloqueios internos que nos impedem de alcançar um caminho de ascensão. Anjo Lecabel, o anjo da ordem dos dominadores, anjo de número 31. Essa figura celestial interessante. Pera aí, vou colocar uma foto dele aqui, ó. Ei, que eu separei a fotinho de Lecabel. Lecabel. Aqui, ó. Vamos lá. Lecabel. Anjo Lecabel, abençoado seja, divino anjo. Lecabel que possibilita a pessoa a encontrar as soluções dos seus problemas, dando-lhe ela coragem para enfrentar os obstáculos e cautela para não cometer abusos. Abençoado seja anjo Lecabel. O anjo Lecabel é o anjo para ajudar pessoas em posição de liderança, pois é um anjo que eleva a riqueza e a fama. Então, ao mesmo tempo que ele eleva, ele gera como responsabilidade e ele vence como um fiscal depois que ele te elevou. Porque o processo de a evocação de um anjo para ascensionar gera-se compromissos morais e éticos internamente, entende? Então essa cobrança não vem exteriormente do anjo ali com a trombeta do julgamento, mas é sim de como você mesmo está usando o que foi lhe presenteado por um ser celestial. O anjo, ele gera um compromisso de não abuso, pois se você está crescendo na vida, na riqueza, no caminho da prosperidade, no caminho da fama, gera-se algumas pessoas, quando entra o famoso poder, elas começam a abusar desse poder espiritual, um poder no campo da política, um poder no campo em qualquer campo de liderança. O ser humano falha, então é normal isso. Por isso que quando tem-se este crescimento, evoca esse anjo, para que esse anjo ajude você a não cometer abusos em posições de comando, tá? Principalmente de comandos da sociedade, como política e espirituais, que mexe muito mais além no próprio ser humano, tá? O anjo Lecabel, ele é um anjo de coragem e ele rompe os obstáculos, ele dissolve todos os bloqueios, começando pelo teu bloqueio interno, porque a principal chamada de um anjo é, além de dissolver o bloqueio imposto naturalmente. Durante a vida a gente vai passar por contraposições e bloqueios dos próprios irmãos humanos. E nessa jornada, Anjo Lecabel está para ajudar também a dissolver estes bloqueios impostos. Mas a figura celeste é, além de dissolver o exterior, é dissolver o seu próprio interior nessa jornada. É o que vem bloqueado no seu interior de alcançar o seu processo de ascensão, para abrir a sua flor de lótus, de dentro para fora. Porque uma flor de lótus, ela só brilha antes de estar com as pétalas para fora, ela primeiro passa dentro e para fora, para que esse processo seja inteiramente leve no caminho, tá? O anjo Lecabel, ele ajuda com a coragem e ensina a ter paciência. É o anjo da agricultura também. Eu vou colocar outra imagem do anjo Lecabel aqui, ó. Anjo Lecabel. Aqui, uma imagem dele bem legal foi essa que eu vi sobre paciência e disciplina, ó. Ele está sentado, estudando, ele está se disciplinando para o processo, porque nada me vale buscar dissolução dos meus problemas de uma forma milagrosa. Eu começo meditando aonde que realmente estão esses problemas, tá? Lecabel. Vou mostrar um sigilo de Lecabel, as suas letras hebraicas, ó.
letras hebraicas. Aqui. Tá. As letras hebraicas de Lecabel e o sigilo mágico. Porém, é de cunho de extrema curiosidade aos magos que me buscam. Antes de fazer uma evocação angelical, eu busco aprender o básico sobre evocações e chaves, tá? Para que as coisas sejam sempre em forma ascensional. A gente não apressa barcos espirituais, mas cada um tem um caminho a seguir. E eu mostro de intenso cunho de curiosidade para as pessoas, tá bom? Tá, Lecabel. Lecabel, ele traz na essência dele o salmo de número 70, o mesmo salmo de ontem. O dia de maior evocação dele é aos domingos, das 10 horas às 10h20. Os portais angelicais, eles têm duração... Sai, Luke, sai de cima do papel. Os portais angelicais, eles têm duração frequencial de 20 minutos, quando não são os dias de maior comando do anjo. Por exemplo, hoje é um dia que esse anjo, Lecabel, ele está presente frequencialmente desde a meia-noite até as 11h59 da noite. Porque é um dia de sua inteira influência, tá? Então hoje a gente consegue fazer a comunhão com ele a qualquer instante do dia. Mas lembrando, o anjo, ele não vê o que você fala realmente. Ele sabe ali o que você está falando, ele entende o que você está querendo dizer. Mas ele não é o que eu tô querendo. Sai daí, Luke! Deixa eu colocar o cachorro pra fora que ele tá fazendo uma bagunça aqui. Vai! 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 Ok. Tá. O anjo, ele não vê o que você tá falando. Ele também escuta o que você fala. Mas o que eu quero dizer é que ele vê além das tuas palavras e encantamentos. O anjo é um ser frequencial. Então, ele vai ler com exatidão o que você vibra de dentro para fora. Então tá, eu peço ao anjo assim: anjo, entra no meu caminho e dissolve o caminho que está me bloqueando a acessar a riqueza. E ao usar uma ferramenta celestial, uma ferramenta angelical, uma ferramenta espiritual, eu devo ter uma consciência de que deve ser feito para um processo de ascensão do meu ser. Então eu estou pedindo para o anjo vir dissolver a riqueza, para que a riqueza entre no meu campo, para que seja um processo de verdadeira prosperidade, para frutos doces no caminho, alimentos, boas amizades, saúde, boa relação. Mas ali no fundo do íntimo, daquela pessoa que está desejando desbloquear a riqueza para acessar uma frequência negativa, por exemplo, tem gente que quer acessar a riqueza não para verdadeira prosperidade, para viver bem, mas para atingir um estado de guerra da própria vida, ou para se entregar 100% a um estado de luxúria. Então o anjo, ele sabe exatamente o que você está desejando. Não adianta falar para ele uma ladainha de que é para um processo de ascensional, oponopono, eu perdoo, se aqui no fundo você não está sentindo isso. Então o anjo, ele sabe exatamente. O anjo, ele vai dissolver o bloqueio, porque a missão do anjo não é te julgar, mas o anjo, ele já traz uma força justa. Então, sendo justo, ele te dará exatamente aquilo que você quer, tá? Você está almejando a prosperidade para bons fins, é para bons fins que esse fruto do anjo vem. Agora, se você está desejando a prosperidade para frutos luxuriosos ou para vinganças, o anjo vai abrir o caminho, mas ele vai te dar o gênio oposto dele, que ele vai bloquear muitos outros caminhos. Ele vai te dar muita dor e muito medo, entende? Porque esse é um anjo da coragem, o oposto da coragem é o medo, entende? Então, antes de fazer uma evocação angelical, eu medito e reflito sobre o que realmente eu quero com essa frequência. E se eu estou sendo verdadeiro com ele. Não tem problema se você está querendo pedir para o anjo tendo uma frequência negativa. Mas desde que você seja verdadeiro consigo mesmo sobre a tua busca, tá? Porque o anjo, ele não é julgador, ele é justo. E ele vai te dar aquilo que você está pedindo, tá bom? E porque cada um tem um processo de ascensão com a força do espírito. Cada um tem esse processo ascensional. Alguns têm que buscar por um caminho de ascensão, de liberdade, de sabedoria, das chamas ascensionais.
outros buscam pela chama da vaidade, pela chama da luxúria, e tá tudo bem viver dessa outra forma, porque o anjo ele vai te dar a experiência da forma que você quer. Ele é um anjo, tá? Vamos lá. O anjo traz nessa essência dele, quando não é o dia de comunicação dele, por exemplo, hoje é o dia de comunicação dele. Vou mostrar de novo aqui a chave do anjo. Chave do angelical, ó. Essa aqui é a chave angelical dele, tá? As letras hebraicas e a chave embaixo. Ó, aqui, ó. Essas são as letras hebraicas e essa aqui é a chave do anjo. É de cunho inteiramente de curiosidade, mas essa chave, vamos lá. Quando eu faço uma evocação angélica, eu tenho que ter a certeza se o anjo está realmente ali manifestando no meu processo mágico. E se não é uma energia oposta. Aí se vence esse cunho de curiosidade aqui como forma de sabedoria. Pois quando eu faço uma evocação de um anjo, eu coloco, por exemplo, um prato ou um espelho para trazer essa força. Aí eu começo a trabalhar nesse espelho. E durante esse processo, esse símbolo aqui, ó, de baixo, ele plasma no espelho, me mostrando com exatidão a energia que eu estou ali trabalhando. Então saber, quando a gente começa a estudar anjos ou daimons, é importante a gente saber essas chaves de baixo, porque assim a gente não é enganado pelas frequências, porque a frequência ela vai mostrar exatamente essa chave aqui quando a gente está entrando em comunhão com o anjo, tá? Então é importante quando a gente faz um estudo mágico começar a entender essas chaves, mas não usá-las sem ter cautela, porque são frequências muito poderosas, tá bom? A pedra a cor da vela do anjo, vamos falar um pouco sobre a cor da vela e a pedra. A cor da vela desse anjo, ela traz já a essência da prosperidade. A cor da vela é amarela, para a frequência angelical, quando não é o dia de influência do anjo, domingo, das 10 horas às 10h20, cor amarela. E a pedra é comamila. Eu não sei muito sobre a comamila. Eu vou pesquisar um pouco e eu vou deixar nos meus stories um pouco sobre comamila, pra gente poder entender a comamila e o anjo, tá? O salmo de evocação do anjo é o Salmo 70. Mago, eu preciso falar salmos para evocar um anjo? Não precisa evocar salmos para falar, para trazer o anjo, porque o salmo traz uma origem histórica de Davi e não se faz presente no hoje. Porém, quando a gente começa a estudar angiologia, é importante a gente aprender os salmos, porque quem trouxe esse conhecimento histórico das evocações angélicas e também dos daimons é Salomão. E Salomão